Card de fundo azul. Na parte superior, texto de apresentação do projeto, escrito Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam, um pouco abaixo, a logomarca do projeto, num retângulo branco com bordas arredondadas escrito Meu Mundo Azul, debaixo da lona dos sonhos, e um desenho de uma mão azul. Um pouco abaixo, retângulos coloridos com os seguintes dizeres: conhecimento, compreensão e respeito. Abaixo o selo de conscientização sobre o autismo. Em volta destas informações, há desenhos de mãos em azul, ciano e branco. Na parte inferior do card está a chancela de realização do projeto. Imagens mostram materiais de desenho e pintura, como tinta acrílica, telas, aventais, papel, rolinhos de tinta, esponjas, pincéis e lápis de cor. Também mostra alguns brinquedos feitos com materiais recicláveis. Alguns takes de crianças desenhando com pincéis e tinta acrílica. Lona na Lua Tanguá, 24 e 25 de abril. Algumas imagens da oficina de arte sustentável e pintura. Crianças fazem desenhos coloridos. Alguns meninos e meninas brincam com fitinhas azuis. Crianças brincam com pratinhos coloridos de equilíbrio. Um menino sorridente brinca com fitinha azul. Menino se equilibra em rolinho. Outro menino brinca com uma bexiga amarela. Take mostra crianças pulando em trampolins em cima de um colchão azul. Uma mão molda uma massinha de modelar laranja em forma de gota. Alguns takes da oficina de pintura e de arte sustentável. Alguns takes mostram crianças na oficina de circo usando um rolo hexagonal e trampolim. Agora são exibidas imagens da oficina de Libras. Crianças e professores participam. Banda Lona na Lua participa do evento. Apresentação teatral com 5 personagens em cena. Mesa de café da manhã. Take mostra a entrada do espaço e pessoas da plateia assistindo a palestra. Takes exibem palestrantes e intérprete de Libras. Me chamo Jefferson, sou psicólogo da Clínica Escola do Autista aqui de Tanguá. E esse projeto ele é muito significativo porque é um momento da gente observar nossas crianças no contexto fora do consultório, fora da nossa escola, um ambiente social de convívio. A gente pode ver a relação dessas crianças com outras crianças, a relação dos familiares com seus filhos
E assim a gente consegue ver na prática se tudo aquilo que a gente está ensinando na clínica escola, de fato, está surgindo efeito. A gente consegue observar se aqueles comportamentos que a gente está ensinando, essas crianças estão conseguindo levar para o seu dia a dia, para o seu ambiente natural. Imagem mostra palestrante com microfone na mão e intérprete de Libras traduzindo as falas. Eu estou muito feliz em participar desse projeto aqui no Lona na Lua, no dia de hoje, né, nesse mês que a gente comemora sobre a questão do autismo. E é uma oportunidade única para os profissionais da rede de Tanguá e, por que não dizer, para toda a população de Tanguá. É muito importante que as pessoas fiquem conscientes, tenham a ciência das questões que envolvem o autismo. Muito obrigada, porque foi um momento muito importante, muito especial. Essas palestras, esse reencontro com alguns colegas de trabalho, foi muito legal. É com muita alegria que estamos aqui, ó, Lona na Lua, Tanguá. E é uma alegria para todos nós da educação estarmos juntos dessa equipe 1000, Lona na Lua. Porque hoje estamos aqui num propósito, numa alegria de estarmos aí aprendendo mais, né, nessas trocas de ideias sobre o autismo. Que é o autismo no nosso dia a dia, nas famílias, nas escolas, nas ruas, nos coletivos. Nós sabemos que quando estamos juntos, podemos muito nos construir com as trocas de informações. E é com esse carinho que eu, a Dilcilene, mais conhecida como Professora Lene, hoje atuo junto à equipe da Clínica Escola Autista de Tanguá, como pedagoga e também com essa orientação de acolhimentos às famílias atípicas. O que nós, enquanto equipe da Clínica Escola, temos feito assim com muito carinho, porque essas famílias precisam muito dessa rede de apoio. E é com muito carinho que novamente falo, meu coração, ó, está aí totalmente azul, porque autismo é uma causa não só da Lênia, mas de todos nós. A ideia da oficina dos lixicos é transformar lixo em brinquedo. Um pouco do lúdico, trazer a criança para essa coisa de construir o próprio brinquedo. Que hoje é muito falada a questão do celular, da criança ficar presa ao celular, né? E muitos pais a gente ouve falar que meu filho adora celular, ele só quer saber de celular, né? Mais ou menos, né? Porque muitas vezes é usado como uma babá. Pai, vamos brincar, vamos fazer um brinquedo? Não, agora não posso, toma o celular, né? A ideia é isso, é trazer, principalmente trazer essa coisa de interação de pai com filho, de brincar junto, né? E diminuir, né, a quantidade de lixo que tem por aí. Eu gosto de brincar, de dizer também que tudo isso aqui, esses brinquedos, se a gente desmanchar, vai ter uma pilha de lixo enorme que vai estar na nossa rua, na nossa casa. Eu sou a professora Ayla Bragança, estou aqui no evento do Lona na Lua e gostaria de agradecer toda essa equipe por esse evento importantíssimo. A gente precisa levar para a sociedade mais informações sobre o autismo e eu vim trazer o meu relato de experiência enquanto mulher com diagnóstico tardio de autismo e agradeço muito a oportunidade. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar pesquisando, vamos continuar fazendo eventos como esse para que o autismo seja visto, seja lembrado, seja conscientizado e para que o poder público busque ajudar e investir na causa do autismo. Imagens mostram materiais de desenho e pintura, como tinta acrílica, telas, aventais, papel, rolinhos de tinta, esponjas, pincéis e lápis de cor. Lona na Lua, Rio Bonito, 8 e 9 de maio. Take mostra mesa de café da manhã. Imagens da banda Lona na Lua tocando músicas. Alguns bonecos coloridos feitos de massinha de modelar. Takes da oficina de pintura. Diversos takes da oficina de arte sustentável, em que crianças aprendem a criar seus próprios brinquedos com materiais recicláveis. Alguns takes da oficina de pintura e de circo.
Menina coloca pernas de pau e sorri. Agora são exibidos rápidos takes de diversos momentos dos dias do evento, como crianças pulando no trampolim, criando seus brinquedos com materiais recicláveis, pintando telas com pincéis e rolinhos e equilibrando pratinhos. São dezenas de crianças participando destas atividades. O lugar é rodeado por tecidos azuis, o que dá melhor alusão ao nome do projeto. Paredes coloridas, instrumentos circenses e musicais. Todos os takes exibidos mostram as atividades que já foram citadas anteriormente, mas com crianças diferentes. Agora são exibidos takes da oficina de Libras. Professora ensina cumprimentos e fala sobre expressões faciais para melhor entendimento do que quer ser dito. Agora estão trabalhando uma canção que fala sobre cores, em Libras. Agora takes mostram cenas de apresentação teatral, com o espetáculo Dom Quixote, com 5 atores em cena. A apresentação conta com um intérprete de Libras presente. Alguns takes das palestras realizadas, todas com intérprete de Libras traduzindo as falas. Meu nome é Kevin, sou a mamãe do Enzo, tem autismo, né?
e vim aqui hoje no Lona na Lua prestigiar esse momento juntamente com ele. E achei muito bacana o projeto aqui, o projeto de inclusão, tá mostrando a cultura, né, de perto para ele saber. Tivemos hoje teatro, tá tendo ali aula de circo, né, e teve também tinta, pintura, muito bacana, muito legal. E é isso, é ter acesso à cultura, né, e incluindo os autistas também em todo esse projeto. Achei muito legal o espaço aqui, tivemos aqui um café da manhã maravilhoso. E que venham mais programações como essa, para estar incluindo mesmo, né, nossas crianças em toda essa questão. E falando mais sobre esse assunto, que eu acho muito importante, não só nós da comunidade autistas, mas pessoas também neurotípicas precisam estar sabendo o que é o autismo, de perto, ver como é que é. E é isso, gostei muito, achei muito bacana, meu filho também tá ali curtindo, tá gostando muito. É isso, obrigada. Meu nome é Kelly Rodrigues, eu sou psicóloga do Ambulatório Loyola. Eu fui convidada pela Célia, intérprete de Libras, a participar desse evento hoje aqui no Lona na Lua de Rio Bonito, sobre o mundo azul, debaixo da lona dos sonhos, que fala sobre a inclusão dos alunos, né? Hoje o tema, né, o objetivo é sobre o autismo, mas eu quis também trazer os meus pacientes do Loyola para cá, com o objetivo deles interagirem com outras crianças, eles aprenderem a lidar com as outras crianças também. E é muito legal ver o quanto que eles estão ali vencendo, rompendo as suas dificuldades, a questão do retraimento, a questão da interação social. Eles vão aprendendo com as atividades, com os profissionais daqui do Lona na Lua, que são excepcionais. Pintura, tem oficina de pintura, oficina de arte, oficina de circo. Então está sendo assim uma experiência muito rica. Eu quis sair do ambulatório porque às vezes a gente fica na repetição de somente 4 paredes, mas aqui estando, né, com os profissionais e vendo o quanto que as crianças estão felizes e rompendo a timidez, isso já vale muito a pena. E eu estou muito grata a todos, a Célia, a vocês, profissionais daqui do Lona na Lua, por essa oportunidade, por me receberem aqui. Muito importante para que as pessoas entendam melhor sobre o autismo, para que as pessoas saibam lidar melhor, acolher melhor as pessoas. E as palestras que nós participamos hoje, né, da Ayla, da Mar, do Jeff, são várias palestras muito importantes que somaram muito, tanto na nossa vida profissional quanto pessoal, para a gente poder estar no dia a dia com as pessoas autistas. Hoje eu vim falar de múltiplos espaços, né? Principalmente de espaços de uma mulher autista com diagnóstico tardio. Mas eu também venho falar enquanto estudante, enquanto pesquisadora, enquanto professora, enquanto presidente de uma associação que tem mais de 220 famílias, mães. Então eu venho de múltiplos espaços falar um pouquinho sobre autismo. E aí, cada um na sua reflexão, no seu íntimo, né? Se quiser responder essa pergunta para si, vocês vão entender um pouquinho do que eu passei. Eu passei muito preconceito, ainda passo. Demorei 4 meses para falar para a primeira pessoa estranha de fora da minha casa, mas que eu tinha um convívio semanal, 2 vezes por semana, ia para Macaé junto, voltava. Isso há mais de 10 anos, né? Eu trabalho em Macaé. Então eu demorei 4 meses para falar para ele, porque eu já percebia resquícios de preconceito no meio de amigos, de família, de não entender desses comentários maldosos e até por falta de formação também. Tudo é autismo, tem um monte, mas a gente precisa entender que a ciência está ao nosso favor. A universidade, ela pesquisa, ela amplia, ela traz para a sociedade a fonte de conhecimento e a gente se alimenta do conhecimento que a universidade produz. Essa também é uma das funções da universidade. Então, quando a gente fala que agora tudo é autismo, a gente está indo contra a pesquisa, a entender que agora terão mais nascimentos de pessoas com autismo e que existem múltiplos fatores para isso.
Então eu sofri sim preconceitos de falar que agora tudo é autismo, porque eu também tenho sensibilidade à luz, então eu também sou autista. Então essas questões eu vivencio e aí eu trago para vocês essa pergunta, né? Como você gostaria de ser tratado se você recebesse um diagnóstico de autismo? Cada um na sua particularidade sabe como gostaria. Então eu fui em muitas situações desconfiada, recebi preconceito, maltratada, enfim. Então vamos lá. Para a gente poder seguir e falar um pouco sobre a questão do autismo, da questão do meu autismo tardiamente descoberto, a gente precisa focar que existem critérios para avaliar esse autismo. Então, no meu caso, eu tive que fazer um apanhado, eu já não tenho meus pais vivos, eu tive que fazer um apanhado da minha trajetória com os meus tios, com meus ex-professores, da minha primeira infância, depois da adolescência, e depois eu fui buscar o meu autorrelato, a minha memória. Mas inicialmente eu tive que fazer essa busca. Então a gente precisa entender que existem critérios diagnósticos para identificar o autismo, né? Então, para a gente descartar esse tipo de fala. Ah, porque eu tenho sensibilidade à luz, porque eu corto a etiqueta da minha blusa, então eu também sou autista. Então, se a gente tem critério diagnóstico em si, o autismo já pode ser diagnosticado, identificado a partir de 1 ano e meio, a gente precisa ir eliminando essas falas populares, né, do senso comum. Então, esses são os critérios que o DSM ele traz. Essa é a versão TR, a versão mais atualizada, mas já tem outra versão sendo discutida. Esse documento não é um documento fechado de um gabinete onde alguém senta, escreve e propaga, não é isso. Esse manual tem mais de 60 anos, ele é usado no mundo inteiro, principalmente pela psiquiatria, pela saúde mental. E não existe só os psiquiatras que se debruçam. Esse manual ele tem um leque de profissionais envolvidos. Então, todo mundo que perpassa pela vida do autismo tem um pontinho de contribuição ali, inclusive as famílias, tá? Então, esse não é um pensamento isolado de alguém que criou, desenvolveu e propagou. Não, esse é um documento científico que vem de múltiplos olhares e tem mais de 60 anos, está na sua 5ª versão. Então, quando a gente pensa em avaliar uma pessoa com autismo, a gente precisa passar por esses critérios, né? Que são os déficits persistentes na comunicação social e na interação em múltiplos contextos. Eu não posso ter uma pessoa que ela é mais retraída ou tímida ou diferente em um único espaço. Quando a gente fala de um transtorno, ele é da pessoa, ela nasceu assim, ele vai se mostrar por onde ela passar, né? E depois eu vou esboçar mais como que a gente pode entender. Os padrões restritivos e repetitivos de comportamento, de interesses e atividades. Esses sintomas, eles são vistos precocemente, vocês viram aí o relato da Mar, é perceptível, né? Já muito pequenininho, mas quando a pessoa vai crescendo, aí é um pré-adolescente, ou é adolescente, ou é idade adulta, o que acontece com a gente? A gente começa a mascarar, principalmente o nível 1 de suporte, começa a mascarar algumas características e aprender a se adaptar, a se adequar ao ambiente. Então, se eu estou aqui no espaço de formação com vários educadores, eu tenho que saber me portar nesse espaço. A criança vai crescendo também, sendo moldada por seus familiares a aprender a se ajustar nos espaços. Então, eu vou te levar para jantar, mas chegando lá, não quero você correndo de um lado para o outro, senão a gente vai embora. Então, essas falas começam a moldar comportamentos. Mas isso só vai conseguir se for o nível 1 e 2 de suporte. O nível 3 não vai conseguir moldar assim. E aí, essa repetição, essa constância vai fazendo com que aquele indivíduo com autismo comece a se regular nos ambientes diferentes, tá? Mas, ou ele já apresenta essas características, ou ele vai burlando, ele vai fingindo, ele vai se adequando, tá? Por isso que é uma pesquisa demorada, por isso que passa por múltiplos profissionais, por isso que um especialista às vezes encaminha para outro, e por isso que começa a intervenção precoce. Intervenção precoce é independente de diagnóstico. Intervenção precoce é para a criança desenvolver os atrasos que ela já está apresentando, independente do que ela tenha, né? E aí a gente também tem um autista que pode apresentar uma deficiência intelectual como comorbidade. Então, o que seria
tem esses déficits na comunicação e na interação social. O que é isso? É uma abordagem social anormal, é uma ecolalia, que é uma repetição. Você fala e ele repete a sua fala naquele momento imediato ou depois em outra situação, né? Dificuldade para interpretar pistas na comunicação, linguagem imatura. Ele já está com 12, 14 anos, mas você percebe uma comunicação, uma linguagem muito imatura para a idade biológica dele. Falha em iniciar ou responder às interações sociais, anormalidade no contato visual e corporal. O nosso corpo fala, a gente não fala só com a boca, né? Através das cordas vocais, o nosso corpo fala, o nosso rosto fala, o movimento fala. Então, muitos autistas falam com o corpo, com os movimentos, com as estereotipias, né? A comunicação dele é essa. Mas existe essa falha, déficit na compreensão do uso de gestos, dificuldade nas expressões faciais, dificuldade para desenvolver e manter e compreender relacionamentos. Às vezes ele até inicia e ele faz, mas depois ele não consegue se manter naquela amizade, naquele relacionamento. Dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar aos contextos sociais. Dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas. Dificuldade em fazer amigos. Dificuldade para interpretar o sarcasmo, a piada. Falha na prontidão para responder comandos e chamadas. E essa falha nessa prontidão a criança está fazendo uma coisa, o adulto, e você já quer uma resposta muito imediata. Mas o cérebro dele funciona de outra forma. Ele tem que parar, finalizar aquilo ali, ter uma pausa para iniciar outro comando ou outra atividade. E muito mais coisas, né? E isso é um recorte isso que a gente está mostrando é um recorte do que o médico e da equipe terapêutica vai observar para iniciar um diagnóstico de autismo. Um critério avaliativo, então a gente vai para o outro. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Estereotipias motoras, estereotipias na fala, estereotipias com o uso de objetos, dificuldade em modificar rotinas, padrões rígidos de pensamento, insistência na mesmice, rituais de saudação, aquela criança que faz sempre a mesma coisa quando chega, né? Necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente. A seletividade alimentar é um padrão restritivo e repetitivo, que é perigoso e vai ocasionar outras demandas, né? Forte apego e preocupação com objetos incomuns ou com alguém. Eu tenho alunos autistas que têm excesso de preocupação com um familiar. Elege uma pessoa para ter esse excesso de preocupação traz um sofrimento, né? Ele tem muita preocupação sobre o futuro, o que vai acontecer com a minha família, com essa pessoa, com a minha mãe. Ela está aqui, ela foi aonde? Por que ela não me chamou? Isso traz sofrimento, traz ansiedade, traz depressão. Então, tudo isso tem que ter muita atenção, né? E forte apego a objetos incomuns, os flaps ou os flips, girar o corpo, balançar as mãos, estalar dedo, aí coça aqui, aí morde aqui, aí caduca sempre no mesmo lugar, aí enrola um pelinho. São múltiplos, tá? Andar na ponta dos pés, ecopraxia, imitação do movimento, aí olha um desenho, olha um personagem, do nada, tem mais de um mês que ele não vê, mas ele vai lá e imita aquele movimento, aquela fala, ou imita alguém. Então isso também é um recorte, tem muito mais coisa do que seria um padrão restritivo e repetitivo. Então a gente está falando de outro critério. Como é complexo avaliar o autismo, principalmente o nível 1 e 2 de suporte, né? E aí a gente tem um transtorno no processamento sensorial, né? Toda pessoa com autismo tem transtorno no processamento sensorial. E esse transtorno vai se manifestar de diferentes formas, né? Sobre aquilo que ele busca, é como se o corpo dele quisesse muito aquela informação, quisesse sentir aquele desejo, sentir aquela sensação prazerosa. Para ele também tem aquilo que o corpo dele não quer. Recusa, causa dor, causa incômodo, e ele recusa, né? O exemplo da luz, o exemplo de um som alto. E aí ele está sendo incomodado, ele não quer. Mas tem aquilo que ele busca também, a música alta. Então a gente tem que sair do mito de que nenhum autista gosta de música alta.
Eu adoro música alta, mas eu não gosto de pessoas que têm um tom de voz alto conversando comigo. Mas eu adoro música alta. E sou chamada a atenção por isso. Então a gente tem a hiporreatividade e a hipersensibilidade, que é aquilo que eu trago para mim e aquilo que eu recuso, né? A hipersensibilidade vai ser a recusa e o contrário vai ser o que busca. A todos os estímulos, porque aqui a gente está no ambiente de lona. Vamos pensar nos estímulos que a gente tem aqui. A banda, o tom de voz de quem está cantando, cada instrumento musical, as luzes, o calor, a água, né? Tudo traz estímulos, o balançar dali do cetim, o ventilador. Nós estamos lidando com múltiplos estímulos, o perfume de quem está ao meu lado, né? O tom da roupa, se está mais neon. Então esses estímulos do ambiente, eles refletem no sensorial desse autista e aí ele vai responder àquele ambiente. Ele pode responder tendo uma crise, ele pode responder indo buscar aquilo que ele gostou, ele quer, ele pode responder saindo, ele pode responder chorando. A gente sempre precisa interpretar o sujeito no meio onde ele está, para a gente entender o que agrada ou o que ele busca como prazer. Cheiro, movimento, textura, temperatura da comida. Naquele dia está um pouquinho mais quente, ele gosta mais morna para fria, ele não gosta pastoso, ele gosta crocante, ele não gosta amarelo, ele gosta tudo vermelho. É um complexo, gente, é um complexo de informações, mas a gente sempre precisa fazer essa leitura. Aí eu fui ontem olhar aquela pasta de fotografia antiga, né? E comecei a me deparar com algumas, aí a gente começa a sentir saudades de pessoas e ver coisas antigas minhas, né? E aí sempre fui uma criança gordinha, sempre fui uma criança com estatura acima do padrão, do neurotípico das crianças. Sempre fui uma criança onde eu estava lá na educação infantil, 4, 5 anos, e as mães se juntavam para falar para a diretora: mas o que essa menina grande está estudando com meus filhos? E aí minha mãe tinha que falar, porque ela tem a idade dos filhos de vocês. Ela tem, né, cronologicamente, biologicamente a mesma idade, está na mesma série, no mesmo ano, ela só é grande. Então esses preconceitos, eles vêm desde pequeno. Mas não aí, como aqui a gente ainda não sabia o que era autismo, não sabia nada sobre isso, o preconceito, ele está corriqueiro na nossa sociedade para tudo, né? E é isso que a gente precisa combater. Por que eu peguei essa foto? Porque vocês vão observar as bonecas na cama, algumas penduradas e tudo mais. Isso era o meu padrão. E a gente está falando de critério de diagnóstico, que o padrão é um critério. Então, assim, arrumar as bonecas na mesma posição, pendurar o que tem que ser pendurado e fazer isso era um padrão. Mas que naquela época era só uma organização. Essa garota é ótima, ela organiza, bota, não conseguia ninguém fazer. Mas era um padrão. Outra situação, eu já adolescente, bem fortinha também, e aí, isso aqui era um aniversário meu, eu não era muito sorridente de gostar de tirar foto, essas coisas assim, né? Mas isso a gente vai se ajustando, a gente vai melhorando, e aí quando alguém vai tirar foto, vai fazer, você faz o quê? Sorrir. Você já sabe que quando vai fazer foto tem que sorrir. E isso no dia a dia, porque às vezes até esse preconceito existe. Gente, ele adora tirar foto, como é que ele sorri na foto? Ele já sabe, gente, qual criança não sabe do celular e virar pra tua cara pra fazer uma selfie? A criança vai tirar, sendo verbal ou não sendo verbal. Então, o que acontece? Dentro do padrão de repetição. Gente, nessa época tava muito na moda usar esse colete. E aí eu queria um colete de cada cor. E aí quando eu gostava de uma calça, como eu era bem gordinha, a calça ficava legal, eu queria uma calça de cada cor, mas daquele mesmo modelo. E aí eu ia revezando, eu ia trocando a calça. Isso era padrão, mas a gente não entendia. Eu entendi que isso é padrão. Até hoje eu preciso me policiar porque eu sou adulta. Mas se eu gostar de uma sandália, o modelo calçou legal, eu vou querer 3, 4 da mesma sandália com cor diferente. E isso na criança, o adulto tem que gerir. O adulto, ele faz a gestão da criança. E o comportamento que tiver inapropriado, ele tem que fazer o quê? Substituir. Intervir nesse comportamento. Falando aqui sobre o diagnóstico, trazendo um pouquinho da literatura sobre o diagnóstico na vida adulta, eu vou trazer só um recorte de um artigo para vocês,
que é uma revisão. Quando a gente fala de uma revisão, a gente está falando que ela foi pesquisada e trabalhada por muitas pessoas e ela foi vista em vários países ou em vários formatos, com várias palavras estratégicas daquele assunto. Então essa revisão, ela tem uma base muito boa, ela é de 2020 e vem falando sobre o diagnóstico na vida adulta. Então o que essa revisão aponta? Um recorte para poder elucidar também o que eu estou falando, né? Como um relato e trazendo a ciência para vocês, né? Foram encontrados 82 estudos de 13 países. As mulheres relataram maior desconfiança dos profissionais da saúde. Quando elas iam buscar o diagnóstico, elas eram meio desconsideradas ou desmerecidas por esse profissional da saúde, porque nós mulheres, aqui a maioria é mulher, né? Porque as mulheres têm uma defesa no organismo, quimicamente, por isso que são 4 homens para uma mulher, né? O secretário estava falando aqui. E nós somos moldadas desde pequena a ter comportamentos que a sociedade exige, que os nossos pais exigem. Então, desde pequena, a menina tem que cruzar a perna, ser atenciosa quando chega uma visita, senta assim, bota... Nós somos muito moldadas socialmente desde pequenas. Então, quando a mulher adulta, nível 1 de suporte, chega para um diagnóstico, ela está sendo muito desconfiada. Isso foi relatado na pesquisa. Eles não querem validar a fala dessa mulher. As mulheres descreveram colocar grande esforço em habilidades sociais, relacionamentos e fingir ser normais. Foi o que eu falei, você começa a mascarar situações, mas lá na frente, quando você se relaciona com alguém, ele vai perceber, e aí não tem mais como mascarar, né? Experiências de bullying foram frequentemente relatadas por mulheres com diagnóstico na idade adulta. Eu acabei de falar que eu sofri bullying de pessoas próximas. Depressão de 13% a 50%, ansiedade de 10% a 50% foram altamente prevalentes entre adultos submetidos à avaliação. Adultos autistas expressam que o diagnóstico lhes deu uma nova estrutura para interpretar suas experiências. Foi o que eu tive, e entender por que eu era daquele jeito, entender o que eu posso fazer como ser daqui da frente, né? E os adultos geralmente expressam alívio e felicidade por suas preocupações terem sido validadas. Era aquilo mesmo que eu desconfiava, eu acho que eu tinha autismo mesmo, como é que foi o processo, o que eu vou fazer daqui pra frente com essa história. Por quê? Porque representatividade importa e vai sempre importar em todos os espaços. Então, por que não ter representatividade de uma mulher autista com diagnóstico tardio? Tudo vai ter representatividade, todas as pessoas precisam se sentir acolhidas. E depois, eu só tenho 5 minutos, mas eu não vou conseguir, pelo menos 7. E depois que eu tive o meu diagnóstico, eu acabei ajudando outras pessoas. Hoje tem 3 adultos na minha cidade, Rio Bonito, que já conseguiram o diagnóstico. Não posso falar o nome, é muito pessoal, eles vão falar quando se sentirem à vontade. Mas todos 3 me procuraram e começaram a perguntar, eu ajudar, encaminhar. E os 3 têm diagnóstico, inclusive com mais de 50 anos. A partir do meu diagnóstico, eu pensei, guardo a informação, fico quieta, vou para a vida, vou ajudar quem precisa, porque eu já era pesquisadora, fazendo doutorado, eu já era professora, eu já tinha o autismo na minha vida de forma muito presente. E eu peguei o meu diagnóstico e fui para a vida. Primeiro saiu um grupinho no WhatsApp, que vai fazer quase 2 anos com a Má. Vamos pegar as pessoas com autismo de Rio Bonito, vamos botar um grupo, vamos conversar, vamos ajudar essas mães. Hoje a gente tem 225 integrantes, mas a gente precisa multiplicar isso por... A maioria são mães, 90%, 92% são mães. Mas a gente, se multiplicar isso pela pai, ou pela avó, ou pelo irmão, a gente tem mais de 1000 pessoas envolvidas numa mesma causa.